os benefícios de ficar solteiro. Alguém pergunta, e tem algum? Tem. Tem sim. O solteiro tem liberdade de alguns cuidados e preocupações. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, vamos voltar para Paulo, que é o solteiro mais conhecido da Bíblia. 1 Coríntios 7, 26 em diante, ele diz assim, com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor. Quer dizer, Jesus nunca falou a respeito desse assunto. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Vamos dar um desconto aqui a Paulo. Quando ele está livre de mulher, não quer dizer que o casamento é uma prisão. Mas ele está dizendo, você está livre das responsabilidades que vêm junto com o fato de que você tem uma mulher. Então, você está livre de mulher, não procure casamento. Mas se casares, com isso não peca. E se a virgem se casar, por isso não peca. Virgem aqui, lê-se solteiro, né? Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera poupar-vos. Boa parte dos estudiosos dizem que essa visão negativa que Paulo está expressando aqui, ele fala do casamento como sendo uma relação que vai trazer uma série de obrigações e aquilo que ele chama aqui no final do verso 28, sofrer angústia na carne. Alguns acham que essa perspectiva negativa de Paulo é por conta da situação da igreja de Corinto, que estava passando por dificuldades e perseguição. Mas alguns outros acham que não é somente isso. Paulo provavelmente tinha sido casado, daquelas 3 opções, eu pessoalmente acho que a melhor é que ele era viúvo, porque ele tem conhecimento do que é o casamento. Aqui, uma pessoa que não tem experiência, que não foi casada, dificilmente poderia falar com a propriedade que Paulo fala aqui. Mas é que, de fato, no casamento, o casamento ele traz uma série de responsabilidades. A partir do fato de que você não vai ter mais a sua privacidade, você agora vai compartilhar a sua vida com outra pessoa. A partir do fato de que o seu corpo não lhe pertence, ele pertence ao seu cônjuge, Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 7. A partir do momento que a sua vontade ela não é mais soberana, você vai ter que se subjugar, você vai ter que compartilhar. A partir do momento em que a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser submissa ao seu próprio marido, e diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, a ideia de renúncia, submissão. Então, o casamento exige tudo isso das pessoas e isso é contra a nossa natureza. Contra a nossa natureza. Então, existe, de fato, todo esse tipo de angústia no casamento. Então, a pessoa solteira, a viúva ou divorciado, ela está livre desse tipo de angústia, de compromisso e sofrimento que o estado de casado naturalmente traz. Uma vida a dois, são 2 pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Então, da briga, da confusão, da polêmica, da noite mal dormida, da irritação, gente de cara fechada, gente emburrada, ameaça de separação, a sogra entra no meio, que é a pior coisa. Aí, né, a gente sabe, tem até aquele ditado popular, feliz foi Adão, que não teve sogra, né? Então, o solteiro tem a vantagem de não ter uma sogra. Pense só nisso, já vale, né? Tudo alguns haveriam de dizer, né? Perdão, as sogras e sogros aqui presentes. Mas, em tais momentos, é uma bênção não ter que se preocupar com cônjuges em situações assim. Então, há algum benefício, sim. E há uma liberdade maior para servir ao Senhor. Aquela foto ali de uma moça que é missionária no meio dos índios, lá no meio da floresta amazônica. Ela optou por ser solteira e fazer o trabalho missionário lá no interior da Amazonas. Casada, dificilmente poderia chegar até onde ela chegou. Muitas mulheres e muitos homens jovens, eles resolvem seguir uma carreira por opção para servir a Deus de extrema dificuldade. Imagine você servir como enfermeiro no Haiti, onde há guerra civil, explosão de bombas a qualquer momento, e você se voluntariou para, através de uma missão evangélica, servir a Deus para cuidar dos feridos e dos mortos, dos magoados, dos que ficaram
com a morte dos seus entes queridos. Há muitos voluntários que fazem um trabalho ao redor do mundo que casados não podem fazer. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar da minha denominação, da IPB. A força-tarefa missionária da IPB, mais de 60% é feito de pessoas solteiras. Pessoas solteiras que vão se dedicar a ir para campos, abrir trabalhos de alta periculosidade, que não faz sentido você estar casado. Então, em alguns, há trabalhos, há obras e há vocações que só pessoas que não são casadas podem fazer. E, através da história da igreja, pessoas que não eram casadas, elas deram uma contribuição extraordinária para o crescimento da igreja, para a obra de missões e para o estabelecimento do cristianismo em lugares distantes. Talvez o solteiro mais conhecido e mais influente da igreja em tempos recentes seja o famoso John Stott. John Stott, da Inglaterra, ele já faleceu, ele era celibatário e ele optou pela vida de solteiro. É um homem de uma produção intelectual extraordinária, escreveu centenas de livros, comentários da Bíblia, uma produção de conteúdo cristão que até hoje abençoa gerações, vivia viajando mundo afora, fazendo conferências e tudo mais, não tinha como fazer isso, ele casado e com filhos, então ele optou por isso aí. Eu preciso confessar também que quando eu me converti, eu queria fazer a mesma coisa. Inspirado no apóstolo Paulo, em John Stott, eu disse, eu vou ser solteiro, eu não quero casar porque eu quero pregar o evangelho. Então foi conversão, comecei a pregar, plantei uma igreja lá em Olinda, em Maria Farinha. Depois eu queria ir para o interior de Pernambuco, plantar uma igreja na usina Cucaú, ali na cidade de Gamileira, onde eu fui também. E não tinha a menor intenção de casar, não queria pensar nisso e tudo mais, até que um dia eu vi a Minca e eu descobri que eu não tinha o dom. Eu pensei que tinha um dom de ficar solteiro. Aí, quando eu vi a Minca, aí os meus sonhos se desfizeram, não é? Meus sonhos se desfizeram. Mas eu tinha essa intenção. Eu tinha essa intenção se a Minca não tivesse interrompido essa carreira missionária, não é? Mas eu quero dizer que há muitas pessoas que optam por isso como sendo uma liberdade maior de servir ao Senhor. Eu estou dizendo isso para a gente não olhar para essa situação de solteiro como sendo uma situação inferior ou de menos proveito ou de menos serviço.